meu pequeno aventureiro! Hoje nós vamos trabalhar as histórias de Noé e a história de Abraão, que estão nas páginas 6 e 7. Peça a Papai do Céu que ele abra o seu coraçãozinho para que você compreenda direitinho a mensagem que ele quer passar para você hoje. Vamos começar pela história de Noé. Nos tempos de Noé, o coração das pessoas estava se fechando para Deus. Quanto mais as pessoas se afastavam de Deus, mais egoístas, mais invejosas, mais briguentas elas se tornavam. As pessoas estavam cada dia mais distante de Deus. E sabe quem que ficava feliz com isso? Isso mesmo, Satanás. Ele fica vibrando quando a gente se afasta de Deus e quando a gente começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Ele fica muito feliz. E quem é que fica triste com isso? Isso mesmo. Deus fica muito triste quando a gente se afasta dele. Porque aí a gente passa a não fazer mais a vontade dele. A gente fica egoísta. E isso não é bom. Mas Deus sabia que dentre aquelas pessoas maldosas, invejosas, briguentas, tinha um homem que fazia tudo o que Deus pedia. Era uma pessoa de coração bom, coração puro. Era Noé. Tudo que Deus pedia para Noé, ele fazia para Deus, porque eles eram amigos, eles tinham uma relação assim muito íntima. Noé procurava cada dia estar mais perto de Deus. E foi então que Deus, muito triste por causa da maldade do homem, pediu para Noé construir um grande barco. E Noé então fez do jeitinho que Deus pediu. Ele não chegou lá e fez o barco do jeito dele. Ele fez o barco exatamente do jeito que Deus pediu. A altura, a largura, o comprimento, cada compartimento. Deus deu todas as medidas, o tamanho da arca. E ele fez exatamente. Noé foi um homem muito obediente. E isso que Deus pediu para ele foi uma coisa muito difícil para Noé, porque naquela época as pessoas estavam tão distantes de Deus que quando se falava de Deus para as pessoas, elas riam. E quando elas perceberam que Noé estava fazendo um barco muito grande, elas ficavam se perguntando: para que esse velho louco está fazendo um barco tão grande? Como que ele vai levar esse barco tão grande para o rio? Nem chove! Para que esse barco? Ele está falando de dilúvio, mas nem chove, como é que vai acontecer isso? E Noé, no meio daquelas pessoas zombando dele, você acha que Noé parou de fazer o que Deus pediu? Não, todas as pessoas achavam que ele estava ficando louco, mas mesmo assim ele continuava fazendo o que Deus havia pedido para ele, que era o barco. Deus tinha prometido para Noé que ia salvar ele e a família dele. Mas você acha que Noé queria ir sozinho para lá? Você acha que Noé queria ser salvo sozinho com a família dele? Não, Noé tinha um coração muito bom. E Deus também não queria salvar somente a família de Noé, não. Deus queria salvar todas as pessoas que queriam ser salvas. Só que as pessoas não aceitaram o que Noé estava falando, que Deus ia mandar um dilúvio e que ia destruir tudo com água. As pessoas não acreditavam e zombavam de Deus. Noé tinha uma característica muito importante que todo aventureiro precisa ter. Ele era obediente a Deus. A nossa lei fala sobre isso, né? A lei dos aventureiros, que nós devemos ser obedientes. Quando a mamãe e o papai falam com você, você é obediente? Igual Noé era com Deus? Pensa um pouquinho nisso, tá bom? Agora nós vamos ver a história de Abraão. Abraão também era uma pessoa muito próxima a Deus. Ele era muito amigo de Deus, da mesma forma que Noé. Todos os dias eles tinham um encontro. Todos os dias Abraão falava com Deus. E ele era obediente a Deus da mesma forma que Noé. E Deus sabia que tudo que ele pedisse para Abraão, ele faria.
E sabe, Deus pediu uma coisa assim muito difícil para Abraão. Abraão, ele ficou muito tempo esperando por um filho que Deus havia prometido. Ele e sua esposa já estavam bem de idade, já estavam velhinhos, mas Deus tinha prometido para eles, ele e sua esposa, que ele daria um filho. Abraão queria um descendente e ele não tinha nenhum filho, e esse filho Deus havia prometido para ele, mas estava demorando muito e esse filho não chegava, até que um dia sua esposa Sarai ficou grávida e aí eles tiveram um filho chamado Isaque. Nossa, eles ficaram muito felizes. Só que um dia, Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Difícil isso, não é? Matar o seu próprio filho que ele esperou tanto, que Deus havia prometido que ia dar para ele. Um filho que ele tanto amava. Agora Deus estava pedindo para ele que ele matasse seu filho. E agora, o que Abraão ia fazer? Mas Abraão era tão amigo de Deus, tão obediente. Abraão sabia que Deus ia tomar alguma providência. Deus tinha alguma coisa que Deus queria pedindo aquilo. Não era à toa que ele estava pedindo isso para Abraão. Porque sacrificar um filho, será que Deus queria mesmo que Abraão matasse seu filho? O que Deus queria com isso? Mas Abraão não ficou questionando, não. Sabe o que ele fez? Ele levantou bem cedinho, pegou a lenha, chamou seu filho e foi para o lugar onde Deus falou que ele iria indicar onde seria o sacrifício. E ele foi. Ele foi, lógico, ele não foi feliz, ele foi muito triste, seu coração estava muito pesado, porque Deus estava pedindo para ele uma coisa muito difícil. Mas mesmo com seu coração apertado, ele foi. Sabe por quê? Porque ele era obediente. E Deus realmente não queria matar o filho de Abraão, não. Deus só queria provar a sua fé. E Abraão era um homem muito obediente, mesmo nesse momento muito triste, de uma coisa muito difícil que Deus havia pedido para ele. Ele não deixou de obedecer. É muito importante a gente ser obediente. Vocês precisam aprender a ser obediente ao Papai do Céu. Vocês precisam primeiro ser obediente a papai e à mamãe de vocês. Porque se você não aprender a ser obediente ao papai e à mamãe de vocês, vocês não vão conseguir ser obedientes a Deus. Eu tenho certeza que vocês amam muito os pais de vocês. Amam muito a mamãe e o papai de vocês. Tenho certeza disso. E eu tenho certeza também de que tudo que a mamãe e o papai pedem para fazer, você procura fazer, não é? Se não faz, peça ao Papai do Céu para ele ajudar você a ser obediente. Porque vocês sendo obediente aos pais de vocês, vocês também vão aprender a ser obediente a Deus. Isaque, que era o filho que Abraão iria sacrificar porque Deus pediu, ele era muito obediente ao pai dele. E quando eles estavam indo para o monte onde Deus indicou que acontecesse o sacrifício, Isaque em momento nenhum falou para o pai dele que não iria. Ele acabou ali percebendo que quem seria sacrificado era ele, mas em momento nenhum ele falou assim: não, meu pai, não vou não. Sabe por quê? Porque ele era muito obediente ao pai dele. Isso é uma coisa que todo aventureiro precisa ser: obediente. Que Deus esteja com vocês, esteja comigo, e que nós cada dia possamos ser mais amigos de Papai do Céu e mais obedientes a Ele. Agora nós vamos para a atividade da página 6, que é sobre a história de Noé. Vocês vão marcar um X lá na historinha, que é a história de Noé, e vocês vão ligar os números, os pontinhos dos números, e vocês vão formar a arca e vão colorir bem lindo, do jeito que vocês gostarem, do jeito que vocês sabem. E nesse espaço em branco aqui, logo abaixo da arca, vocês podem escrever ou a história resumidamente,
ou você pode escrever um poema, ou você pode escrever a música que fala sobre Noé, mas não precisa escrever toda a música, nem precisa escrever todo um poema, pode ser o primeiro trecho do poema, tá? E aqui embaixo, no finalzinho da página, tá falando assim, ó, nome da pessoa a quem você demonstrou como viver por Jesus. Quando a gente é obediente, a gente mostra isso através das nossas atitudes. E as pessoas percebem isso. As coisas que a gente faz, a forma que a gente faz, a forma que a gente fala. Então, coloca o nome de um amiguinho aqui que percebe o quanto você é um menino ou uma menina de Jesus. Tá bom? Na página 7, a mesma coisa. Você vai marcar um xizinho aqui na historinha de Abraão e você vai montar o quebra-cabeça que está lá nas páginas centrais do cartão. Cuidado para você não tirar todas as figuras, porque lá tem figuras autocolantes que também é da história de Daniel. Então cuidado para você não tirar a figura que não é da história de Abraão, tá bom? Então você vai montar o quebra-cabeça, as figuras são autocolantes, estão lá nas páginas centrais do cartão. E da mesma forma como você fez na história de Noé, você vai fazer também na história de Abraão, nessa parte, logo abaixo do quebra-cabeça, nessa página aqui, nessa parte em branco, você pode fazer ou resumir a história de Abraão, ou escrever uma poesia, ou escrever a parte de uma música. Faça do jeito que você achar melhor. Então escreva nessa parte aqui, logo abaixo do quebra-cabeça. E no finalzinho da página, a mesma coisa que você fez na história de Noé. Para quem foi? Qual foi o amiguinho que você demonstrou que você é um menino de Deus, uma menina de Deus? Você foi obediente, demonstrou que você tem um coração puro, que você é uma pessoa boa e que demonstra realmente Jesus na sua vida? Coloque o nome da pessoa aqui, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!